Imagine um lugar onde o impossível parece ter sido realidade. Uma fortaleza construída no topo das montanhas mais altas, com pedras gigantes pesando até 140 toneladas, cortadas e encaixadas com uma precisão que desafia a lógica humana. Um santuário ancestral que guarda segredos que ainda intrigam cientistas, historiadores e curiosos do mundo inteiro. Como essas pedras foram transportadas por quilômetros íngremes sem máquinas modernas? Por que essa estrutura é alinhada com as estrelas? E o que essas ruínas podem revelar sobre o conhecimento perdido da humanidade? Hoje, vamos explorar juntos os mistérios desta fortaleza cósmica e descobrir como os antigos ousaram desafiar os limites do possível. No coração do Vale Sagrado dos Incas, próximo à lendária Cusco, no Peru, ergue-se Ollantaytambo, uma obra-prima arquitetônica que parece saída de um sonho, ou talvez de outro mundo. Quando o sol nasce, seus raios dourados iluminam terraços de pedra impecavelmente construídos e monólitos colossais que parecem flutuar sobre a paisagem. Mas o que torna este lugar verdadeiramente especial não é apenas sua beleza impressionante, mas o mistério que envolve sua construção. Ollantaytambo foi fundada pelo imperador Pachacuti no século XV, mas evidências sugerem que a área já era habitada muito antes disso. Quando os conquistadores espanhóis chegaram na década de 1530, ficaram pasmos diante da grandiosidade dessas estruturas. Pedro Sancho de la Roz, um cronista da época, escreveu que nenhuma força humana, sem a ajuda de máquinas poderosas, poderia ter movido essas massas. E ele estava certo. Algumas das pedras utilizadas na construção pesam mais de 140 toneladas e foram extraídas de uma pedreira localizada a mais de 6 quilômetros de distância, do outro lado de um rio caudaloso e um vale profundo. Mas o que realmente intriga os estudiosos é a precisão quase sobrenatural com que essas pedras foram encaixadas. As juntas entre elas são tão perfeitas que nem mesmo uma folha de papel consegue passar. Essa precisão, juntamente com a escala e o transporte dos blocos de pedra, indicam um nível altamente avançado de sofisticação tecnológica e de engenharia que ainda não estava disponível para os incas. Uma das pedras tem um padrão extremamente preciso que lembra uma pirâmide de degraus. Na verdade, trata-se de uma cruz chacana, um antigo símbolo andino que pode ser visto em vários sítios megalíticos por toda a América do Sul. A representação mais antiga de chacana foi encontrada na Bolívia, no sítio arqueológico de Tiwanaku. E se você olhar mais de perto a superfície dos outros blocos no Templo do Sol, poderá notar que, embora sejam excepcionalmente lisos, há marcas em sua superfície. Isso levou muitos a acreditar que os criadores dessas estruturas possuíam algum tipo de tecnologia perdida que lhes permitiu suavizar o duro granito rosa e manipulá-lo com facilidade. Podemos ver a mesma coisa em vários outros lugares do mundo, incluindo Stonehenge e a Pedreira de Aswan, no Egito. Num desenho dos 6 monólitos feito em 1843 pelo pintor alemão Johann Moritz Hugendas, podemos verificar que existiam mais pedras no topo das estruturas que agora estão faltando. Não sabemos como era a estrutura completa há dezenas de milhares de anos, quando foi inicialmente criada. Entre os 6 monólitos maciços, existem pedras menores intrinsecamente encaixadas. Estas pedras variam em tamanho e forma, mas são cortadas com precisão para se interligarem firmemente com os monólitos, criando uma parede contínua que é indestrutível mesmo pelos numerosos terremotos que são comuns nesta área. Também podemos ver vários botões nas pedras, característica que também é observada em todo o mundo, da China e do Japão ao Egito, quase como se todos esses locais tivessem sido construídos pelos mesmos construtores. E assim como observamos os encaixes precisos e sem frestas, se formos por trás da estrutura, podemos ver um trabalho de pedra inferior que parece quase primitivo em comparação com a parede principal. Muitos pesquisadores acreditam que o trabalho inferior em pedra é o verdadeiro trabalho da civilização Inca, que encontrou este sítio pré-histórico e construiu sobre ele. Se observarmos toda a estrutura de cima, podemos ver claramente que num passado distante,
Este era uma espécie de edifício gigantesco que servia a um propósito importante. O povo Inca tentou reparar o máximo que pôde da antiga construção, mas os seus métodos simplesmente não eram tão avançados. É por isso que podemos ver muitos blocos de pedra gigantescos espalhados pelo local, como se o complexo tivesse sido demolido por algum evento cataclísmico que destruiu e dispersou a maior parte das estruturas. Alguns dos blocos estão até meio enterrados. Os incas nunca conseguiram mover esses blocos, que ali estavam há milhares de anos. Alguns desses blocos de granito de várias toneladas têm saliências gigantescas, e entre eles, podemos ver mais trabalhos de reparo inca. Muitos dos blocos são perfeitamente retangulares, com bordas retas de 90 graus e superfícies lisas. Outro local importante do complexo é a Porta dos Deuses. Esta seção também antecede os incas em milhares de anos. Mais uma vez, vemos muitos blocos de granito maciços e perfeitamente lisos com saliências. As pedras usadas são habilmente cortadas e encaixadas. Na parte superior do portal, podemos ver os reparos incas inferiores feitos de pequenas pedras brutas e argamassa de argila, que nada têm em comum com a precisão dos antigos megálitos. O portal continua numa parede lateral, o que é verdadeiramente surpreendente e se encaixa, como um quebra-cabeça. Existem inúmeras cavidades perfeitamente paralelas na parede, todas exatamente do mesmo tamanho e dimensão. Em algumas partes da parede poligonal onde faltam blocos, vemos mais uma vez reparos incas grosseiros. A precisão com que esses blocos são cortados e montados sugere o uso de tecnologia e métodos sofisticados que não estavam disponíveis para os incas mesmo no seu auge. Isso significa que os antigos tinham conhecimento avançado? Potencialmente, até mesmo algum tipo de maquinário? Muitos pesquisadores especulam que os construtores megalíticos pré-históricos possuíam a capacidade de aquecer e derreter pedra, permitindo-lhes moldá-la nas formas precisas necessárias, resultando no encaixe perfeito dos blocos. Basta dar uma olhada neste encaixe e na precisão que ele apresenta. Num passado distante, muito provavelmente existia uma segunda parede do outro lado, como evidenciado pelas peças fundacionais e pelo entrelaçamento tridimensional das pedras. Podemos ver dezenas de blocos de pedra espalhados pelo chão e muitos mais enterrados. Em alguns dos blocos, há cortes incomuns visíveis, provavelmente projetados para prender os blocos usando um tipo de fecho. Esta é outra característica megalítica antiga que pode ser vista em todo o mundo. Se você olhar mais de perto o corte, poderá ver marcas claras de furos de perfuração. Que tipo de tecnologia de perfuração poderia deixar tais marcas no granito rosa? Em outra pedra, vemos um corte de serra incrivelmente preciso passando por ela. Parece que algo cortou a pedra, formando uma superfície perfeitamente plana e depois parando. A espessura parece muito estreita. Para cortar granito de forma tão precisa, seria necessário um material mais duro que o granito, como o diamante. E mesmo assim, um corte tão estreito parece impossível. Os incas tinham apenas cinzéis de bronze e martelos de pedra. Então, quem conseguiu criar esse corte preciso semelhante a um laser nesta pedra? Observando de cima, podemos ver este granito gigante semi-enterrado que apresenta inúmeras marcas de máquina. Embora a pedra esteja altamente erodida, as marcas limpas deixadas nela podem ser vistas com facilidade. Não se sabe que tipo de ferramenta ou máquina deixou esses vestígios no granito ou qual a sua finalidade. No topo da rocha, há esculturas adicionais que parecem perfeitamente retangulares e quadradas, com ângulos precisos de 90 graus. Considerando que uma parte tão grande desta rocha está no subsolo, imagine quantas pistas poderiam estar enterradas sob a terra. Na entrada de Ollantaytambo estão expostos numerosos blocos de pedra. Todos eles são claramente modificados artificialmente, apresentando cortes e formatos precisos, enquanto outros parecem ter sido derretidos e deformados. Observe os ângulos precisos deste bloco gigante de granito. Quem sabe qual era sua localização original e a que tipo de construção ele outrora pertenceu. E olhe para este bloco retangular, que tem inúmeras marcas de furos, quase como se tivesse sido suavizado de alguma forma e remodelado. Que tipo de tecnologia pode modificar a pedra assim?
Dê uma olhada nesta incrível fonte trapezoidal e nas esculturas precisas que ela apresenta. As esculturas estão em 3 níveis, e cada nível tem ângulos perfeitos de 90 graus e superfícies lisas. Esses cortes são muito semelhantes aos que vimos em sites como o Pumapunku na Bolívia. Um dos melhores exemplos de tecnologia antiga avançada pode ser visto nas paredes rochosas de Ollantaytambo. Se examinarmos a rocha andesítica existente no local, podemos constatar que ela foi cortada e alterada em vários locais. Aqui vemos que grandes partes da rocha foram extraídas, deixando uma superfície notavelmente lisa e protuberâncias estranhamente grandes como as encontradas nas pedras de granito. O material foi retirado com tanta precisão que dificilmente encontramos arranhões. Considerando que a rocha é feita de andesito, um material extremamente resistente e duro, o trabalho que vemos é incrível. Saliências adicionais podem ser vistas em seções mais altas da rocha, também acompanhadas por cortes suaves e precisos. Ao lado desses botões também há cavidades esculpidas na parede. E dê uma olhada nessas marcas estranhas deixadas na pedra. Que tipo de tecnologia poderia deixar tais marcas? Marcas de canais semelhantes também podem ser encontradas em outras seções do sítio. Aqui ao longe podemos ver 3 nichos, que alguns acreditam serem vestígios de uma espécie de escada rolante gigante. Na extremidade ocidental de Ollantaytambo, descobrimos que os antigos construtores encaixaram pedras na própria rocha com uma precisão surpreendente e criaram reentrâncias de função desconhecida. Neste local específico, podemos ver que os antigos deixaram este estranho padrão cruzado, mas extremamente preciso. Esses padrões, segundo muitos, parecem ter sido deixados para trás por algum tipo de maquinário após a remoção das lajes. A grade é perfeitamente simétrica e os canais são uniformes, medindo apenas alguns milímetros. E aqui, vemos outro padrão interessante. Que tipo de tecnologia poderia ter deixado esses padrões há milhares de anos? Alguns até se aventuraram e disseram que esses fascinantes padrões cruzados são, na verdade, marcas que poderiam ter sido criadas por algum tipo de aparelho semelhante a laser ou máquina de serra, apontando para a possibilidade de que os construtores pré-históricos tivessem em sua posse objetos perdidos há muito tempo. Tecnologia que lhes permitiu extrair com facilidade enormes blocos de andesito e granito. Se examinarmos o chamado Muro da Rocha Viva, podemos ver enormes seções retangulares de pedra removidas da montanha, com tanta precisão que não conseguimos encontrar nenhum arranhão na superfície. O que é ainda mais estranho é que os cantos não são afiados como você esperaria se lascasse a rocha, mas na verdade são lisos, o que torna ainda mais difícil explicar como isso foi feito. A suavidade do andesito faz com que muitos acreditem que foi utilizado algum tipo de processo de vitrificação. Segundo a narrativa oficial, as montanhas eram utilizadas como pedreiras, mas daí surgem várias questões intrigantes. Em primeiro lugar, as marcas de corte são perfeitamente quadradas, o que é surpreendente. Poderíamos supor que a pedra fosse primeiro arrancada da face da rocha e, em seguida, esquadrada, como fazem os modernos cortadores de pedra, o que não é o caso aqui. E em muitas partes da rocha, vemos saliências, o que sugere que se tratava de algo mais do que uma pedreira. Em segundo lugar, as superfícies dos cortes são lisas e vítreas, e não ásperas como seria de esperar de superfícies serradas ou cinzeladas. Outra questão diz respeito à altura em que essas pedras foram cortadas. Porque as rochas foram cortadas em locais que às vezes ficam a 40 metros acima do fundo do vale? Como eles foram derrubados? Embora existam algumas escadas escavadas na rocha que permitem às pessoas caminhar até o local da pedreira, não há sinais de rampas ou pistas de deslizamento que possam ter sido usadas para transportar os megálitos. Se as pedras tivessem simplesmente caído no fundo do vale, elas teriam se quebrado. Por fim, como essas pedras eram transportadas de um lado a outro do vale? O local da pedreira fica a quilômetros de distância de locais como o Templo do Sol. Não há evidências de quaisquer estradas no vale que pudessem ter sido usadas para transportar cargas tão grandes. Além disso, em muitas partes da rocha, vemos canais lisos que provavelmente tinham água corrente em tempos antigos. Com tudo o que mostramos até agora,
Você realmente acredita que todos esses vestígios de tecnologia avançada, as mega-estruturas precisas e tudo mais no local, são obra de uma civilização primitiva que usava martelos de pedra e cinzéis de bronze? Ou será possível que Ollantaytambo, juntamente com outros locais antigos em todo o mundo, contenha evidências de uma civilização muito mais avançada, que existiu muito antes dos Incas? As estruturas megalíticas precisas, as técnicas avançadas de corte de pedra e o misterioso transporte de blocos maciços sugerem conhecimento e tecnologia muito além do que se sabe que a civilização Inca possuía. A presença de superfícies lisas e vítreas e cortes perfeitos em materiais pétreos duros, como o granito, que são incrivelmente difíceis de trabalhar, mesmo com ferramentas modernas, levanta questões significativas sobre os métodos utilizados pelos construtores antigos. Além disso, os desafios geográficos de transportar estas enormes pedras das pedreiras no alto das montanhas, através dos rios e até aos locais de construção, sem sinais visíveis de estradas ou rampas, complicam ainda mais a nossa compreensão. Como poderia uma civilização sem maquinária avançada alcançar tais feitos? As diversas reparações e modificações efetuadas pelos Incas, que parecem primitivas em comparação com as construções originais, indicam que herdaram e reaproveitaram estes locais em vez de os criarem do zero. Apesar disso, a narrativa histórica oficial de Ollantaytambo atribui a sua construção principalmente à civilização Inca, especificamente durante o reinado do imperador Pachacuti, no século XV d.C. Acredita-se que o local tenha servido como fortaleza, protegendo o vale sagrado dos invasores, e como centro agrícola, utilizando seus terraços para produzir alimentos para o Império Inca. Quando chamamos de primitivas as obras da civilização Inca, o que queremos dizer é que elas são primitivas em comparação com os construtores megalíticos avançados de antigamente. Devemos lembrar que, para a época, os Incas eram incrivelmente sofisticados. A civilização Inca, que prosperou desde o início do século XV até a conquista espanhola no século XVI, demonstrou conquistas notáveis na arquitetura, agricultura e engenharia. Um dos aspectos mais impressionantes da engenhosidade Inca são os terraços agrícolas que construíram em Ollantaytambo. Esses terraços, conhecidos como andenes, foram construídos através da criação de plataformas planas nas encostas íngremes das montanhas andinas, criando terras aráveis onde antes não existiam. Os terraços foram construídos com muros de contenção, feitos de pequenas pedras brutas, cuidadosamente encaixadas, e argamassa de argila, que proporcionavam estabilidade e evitavam deslizamentos de terra. Cada terraço tinha um complexo sistema de irrigação que incluía canais e aquedutos para direcionar a água dos riachos das montanhas para as plantações. Os Inca projetaram engenhosamente esses sistemas para garantir que a água fluísse uniformemente por todos os terraços, evitando o alagamento e as condições de seca. Esta gestão cuidadosa da água foi essencial no ambiente de grande altitude, onde o clima pode ser rigoroso e imprevisível. Os terraços parecem tão enormes que algumas pessoas até os chamam de escadas de gigantes, o que obviamente não é verdade. Os Incas também construíram vários armazéns ou cavernas de carvão nas encostas ao redor de Ollantaytambo. Estas estruturas serviam para armazenar excedentes de alimentos como milho, batata e quinoa, cruciais para o sustento da população em tempos de escassez. No lado oposto da cidade, eles construíram várias estruturas na colina do templo, também conhecida como Pico e Luna. Estes incluem armazéns adicionais e possivelmente edifícios cerimoniais. A localização oferecia vistas estratégicas do vale e o principal centro cerimonial, reforçando a importância do local. Em resumo, as contribuições incas para Ollantaytambo provam que eles tinham uma incrível capacidade arquitetônica, técnicas agrícolas avançadas e um planejamento urbano sofisticado. Ainda assim, comparar o trabalho Inca com o trabalho megalítico pré-histórico revela um forte contraste nas capacidades tecnológicas e nas técnicas de construção. Até hoje, não se sabe quem foram esses antigos construtores, nem qual era a finalidade de suas construções megalíticas. A idade exata dessas estruturas permanece desconhecida.
mas muitos acreditam que tenham pelo menos 12 mil anos, possivelmente mais. Isso sugere que o local foi provavelmente construído por uma civilização avançada, que desapareceu após os cataclismos associados ao evento Younger Dryas. Quer a verdade esteja enterrada sob a terra, ou escondida no intrincado trabalho em pedra, Ollantaytambo continua sendo um dos locais antigos mais notáveis do nosso planeta. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias fascinantes como esta. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Sua participação faz toda a diferença. Até a próxima!